um desafio, uma coisa que eu gosto muito. Paulo... Muito bem, gente. Então, nós estamos começando, né, a nossa live, né, enquanto a gente vai, né, acertando aí os contatos, né, a gente vai recebendo, né, as pessoas. Então, desejo boa tarde aí a todas e a todos que estão chegando, né, nesse dia, né, especial, dia de São Jorge, né, para a gente bater um papo, uma conversa, né, com essa grande figura que é Frei Chico. Então, boa tarde então, a todas e a todos que estão entrando na nossa live aí. Boa tarde, com muita alegria, né? Nessa tarde conversaremos sobre temas fundamentais, né, para a área de ciência da religião, para o ensino religioso e para todo ser humano. Isso. Gente, então eu queria rapidamente, né, apresentar a Frei Chico, né? Paz e bem para todo mundo, né? Eu não sei se está dando uma volta do som. Eu, pelo menos, no meu microfone, no meu som, está chegando uma volta da gravação. Mas não sei se isso está chegando a todos, depois o pessoal dá notícia aí no chat aí. Então, gente, Frei Chico, né, franciscano, né? Pode falar a idade, Frei Chico? 80 anos. 80 anos. 80 anos. Eu não estou ouvindo. Eu estou tendo aqui um retorno do som. Eu estou tentando ver se eu... Estou tentando voltar aqui, fechar o microfone para não ter essa volta do som. Eu vou fechar um pouco a janela, porque a luz do sol está atrapalhando a visibilidade, as imagens de rosto de vocês são claras. Ah, tá. Eu tenho uma lâmpada na minha cara e não consegue. Eu sou comunicador também. Vamos, então eu vou só fechar aqui. Ok. Eu consegui descobrir qual que era o problema. Eu estava com... A visibilidade aí. E o YouTube estava ligado. Então, gente, Frei Chico, 80 anos, né, franciscano, está no Brasil, né, a esse tempo todo, se dedicou muito a essa questão da religiosidade popular. Ele é professor do Instituto Jung, do Centro de Memória da Medicina da UFMG, foi professor, né, certamente é chamado ainda ao Instituto São Tomás de Aquino, ISTA, né, da Comissão Mineira de Folclore, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas, teólogo, filósofo, músico, circense também. Ele sempre carrega o fuxico, né, junto com ele. Cadê o fuxico? O fuxico aí. Então, gente, é com muita alegria que a gente recebe o Frei Chico. Nós estamos aqui, né, no grupo de pesquisa Redeclide, né, do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas, né? E a gente tem aqui pessoas que pesquisam temas muito variados, que tratam, né, do ensino religioso, da juventude, né, das tradições afro, como Congado. Outros pesquisam sobre benzedeiras, sobre rituais de sacrifício, né, nas tradições. Há uma diversidade de temas. E o nosso objetivo hoje, né, no dia de São Jorge, né, inclusive um dos nossos alunos aqui, né, que está no grupo, acabou de, junto com o Guaraci, que é outro pesquisador que está fazendo doutorado, acabam de escrever um artigo sobre, né, esse tema, né, no Dom Total. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe todas e todos aqui, ok? A professora Gisele, né, é professora do programa também, né, da linha de pesquisa Religião, Política e Educação. Então, Frei Chico, com a palavra o senhor fica à vontade, o senhor começa por onde quiser, né, e vai provocando a gente a refletir sobre esse tema. Eu só queria mostrar, né, uma obra fundamental do Frei Chico, que é esse dicionário, né, Dicionário da Religiosidade Popular, Religião e Cultura no Brasil,
né? São 8.000 e tantos verbetes, é uma obra impressionante que mereceria ser traduzida, né, para outras línguas, para o pessoal saber. Né? Mas nós estamos conversando a possibilidade de produzir isso em e-book, né, Frei Chico? Para que também mais pessoas tenham acesso a esse livro. Então, com a palavra, Chico, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Uhum. Eu vou mostrando a imagem de São Jorge ao lado de um crucifixo. Então, São Jorge é um santo de que se discute se ele merecia ficar no calendário oficial da igreja, mas é muito comum na história que algum santo representa. Quantos mártires não teve? São Jorge é o mártir e que já foi venerado entre 200 e 300, quer dizer, no terceiro século, e ele representa tantos anônimos que deram a vida pela fé, e é comparável, por exemplo, tem gente que discute Chico Rei, se a gente sabe alguma coisa da vida dele. Não, a história de Chico Rei é representativa, igual tem a escrava Anastácia, não é? Ele mostra a dignidade, a história. Tem pessoas que falam assim, um professor de história na escola, e ele fala assim, os negros são descendentes dos escravos. Mas espera aí, é só isso que se pode? Não vieram da África, não foram feitos escravos, e a história não está bem contada quando se diz que o negro do Brasil são descendentes dos escravos. Como que a história parasse ali? Então, o São Jorge é uma figura assim. Ele representa, e coloquei na internet, no Facebook, assim, São Jorge Mártir, já no século IV, entre 300 e 400. Eu fiz um engano aqui no começo. Viário atual dos padres na Igreja Católica. Está lá explicado assim. Continua celebrado também na religiosidade popular em geral, especialmente em cultos afro. Símbolo nobre e companheiro, justiceiro, invencível, realmente, que viva este São Jorge, hoje e sempre. Quer dizer, é uma figura que serve muito bem para introduzir a nossa reflexão de hoje, não é? Uhum. Então, eu não sei se já tem muita gente participando, mas eu queria explicar que eu estou aberto para qualquer interrupção, embora o nosso tema é uma enormidade, né? Religiosidade popular, pluralidade e perspectivas. Eu gostei do título, mas enquanto eu comecei a fazer algumas anotações, eu pensei, se eu não me limitar e destacar alguns temas, o resto pode acontecer, pode ser que alguém venha fazer perguntas e tal. Se eu não me limitar, pode dar uma impressão assim de um programa assim confuso, né? Então, eu escolhi dois temas. Uma é a história e a sua relação com identidade. A história. Quem não tem história, não tem identidade e não tem futuro também, não é? Então, aí é uma reflexão que eu queria elaborar um pouco, com exemplos e tudo.
e pensar. Porque quem lida com culturas diferentes e com a sabedoria, a cultura de pessoas pobres, a gente, se não se livrar dos esquemas e dos dogmas e das teorias prontas, a gente não vai entender o valor da cultura popular, da religiosidade popular. Então, é buscar a verdade e não começar a partir de teorias prontas e instituições prontas. Olha, a verdade, nada mais prático que uma boa teoria. Mas a verdade não começa com uma bela teoria. A verdade é definida como algo que se busca conhecer. E a instituição também nada funciona sem instituição, seja religiosa, seja da educação nas escolas, seja da segurança, seja da saúde, tem as instituições. Mas não são coisas que não podem mudar, que não podem se atualizar, e, sobretudo, numa época como a nossa, em que a gente prevê a chegada de uma nova era, a gente tem que estar consciente disso, que as universidades estão também mudando. Eu estou gostando da ideia que o mestre popular, de repente, recebe um doutorado, honrando o saber notório da pessoa, não é qualquer um. Então, a universidade também aparecem matérias novas. Então, a instituição também da igreja, diante de outras religiões, se ela não estiver consciência de que a instituição não é a religião, não é sinônimo da religião, ela é necessária. O governo é necessário, não é a democracia, essa instituição. Mas tem muitas maneiras de governar, tem o patriarcal, tem várias maneiras de se organizar uma sociedade e governar. Então, a gente, esta questão, e eu vou colocar, então, essa parte da história e do pensar. Eu nasci em 1940, e, para mim, a vida sempre foi um desafio. Naquele tempo, 1940, começou a Segunda Guerra Mundial, e no século XIX só tinha 2 guerras mundiais. Por que não tinha antes? É porque não tinha os meios de comunicação, a notícia mais rápida era a cavalo, e a gente não conhecia o resto do mundo. Então, quem era diferente do modo da gente ser era considerado meio doido. Tinha que ser igual nós. Então, esta consciência de ter guerra mundial é porque houve uma mudança. Depois da guerra, fizeram as Nações Unidas, nunca teve isto, do mundo inteiro. Depois fizeram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também nunca foi possível fazer isto. E as colônias, uma por uma, foram acabando, desaparecendo, porque surgiu esta convicção de que a colônia era contra os direitos dos povos. Então, eu estou colocando a vida como um desafio, e as coisas começaram a mudar na minha vida desde o começo. Então, na igreja, eu estudei no seminário, e nosso ensino era em tempo integral, 12 anos, né? Desde o primário, o segundo, e a gente estudou 6 anos latim e grego para o resto da vida falar latim na igreja.
e Pio XII, etc. Depois aconteceu o concílio, durante meu curso de teologia, e tudo começou a mudar. Teologia também, na maneira de pensar, e, por exemplo, no concílio declarou a igreja é o povo. E no primeiro documento do concílio sobre o culto, a celebração, diz que quem celebra é o povo, não é? Então, começou a mudar na igreja e eu vi a mudança, estudei teologia nesta época e aprendi a mudar as teorias e as estruturas enquanto acontecia, né? Aí eu cheguei ao Brasil e começou a mudança da opção pelos pobres em Medellín. Você chegou em que ano, Frei Chico? 67, 68, quando me dei por gente no Brasil, comecei a falar português, mais ou menos. Então, ali, de repente, era opção pelos pobres, e eu estava no Vale do Jequitinhonha, que, na época, na ONU, na Unicef, era considerada a terceira região mais pobre do mundo. Uma diocese, 31 municípios, 16 sem padre. A gente viajava a cavalo para visitar regiões imensas e chegava em umas comunidades até grandes. Uma vez por ano, fazia 100 batizados, 12 casamentos. Eu tive passei nessa fase e foi um grande desafio a formação dos líderes das comunidades rurais. Depois, então, pela CNBB, eu comecei a valorizar a religião, a cultura do pobre. Com Paulo Freire, foi um dos meus primeiros livros no Brasil, A Pedagogia do Oprimido. Aprendi que ajudar o pobre, em primeiro lugar, é dar valor àquilo que ele já tem. E aí entramos no nosso tema. Eu comecei a querer conhecer a vida e a religião dos pobres. Começou no Vale do Jequitinhonha. E aí eu fiquei 10 anos em Araçuaí, com a promoção cultural do Coral dos Trovadores do Vale, que no Vale começou em vez de ser Vale da Miséria, Vale da Desgraça, começou a se transformar Vale da cerâmica, Vale da cultura, Vale dos corais, Vale do festival, por exemplo, da música popular. Então, era a cultura como ferramenta desta promoção, né? Então, depois eu fui liberado para... Eu fiquei um pouco em Betim e depois tive um problema de câncer, peritonite. Meus pais veio da Holanda para meu enterro, perderam a viagem, que eu não morri, né? Mas graças a Deus. Segundo o médico, era um em cada 3 que morria dentro de 3 dias. Mas, então, eu tive um tempo de recuperação em que as 15.000 folhas de anotações da religiosidade popular e da cultura popular, da vida do povo, de tradições orais, 15.000 folhas, junto com a Maria Lira Marques, a gente começou a se dedicar com quase exclusividade. Eu fiquei liberado. Depois que eu recuperei, fui morar na colônia de Santa Isabel, mais marginalizado do que anceniano. Na época era difícil. Era declarado socialmente inúteis, né? E compulsoriamente internados em hospitais. Graças a Deus, também lá, através da cultura, o coral dos ancenianos, 20 doentes, 20 não doentes, lutando e mostrando. Se no Vale mostrava a riqueza dos pobres, na colônia de Santa Isabel era a beleza do leproso, para dizer cruamente, que é do anceniano, né? Então, ali, escrevi 2 terços do dicionário.
O senhor anotava tudo, essa experiência, essa riqueza, o senhor ia anotando tudo? Tudo, e viajei muito. E mesmo quando eu morava em Araçuaí, eu viajava nos cursos de canto pastoral, que era em Recife, em Brasília, em São Paulo, em outros Maceió, outros lugares do Brasil, e sempre em cultura, né? E eu comecei no primeiro ano eu já tive num terreiro de candomblé em Petrópolis durante o curso de português, e em Araçuaí escrevi o livro do centenário do Congado, da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, publicado na imprensa oficial. Então, eu comecei a formar uma biblioteca, que hoje está na PUC, né? O acervo Frei Chico, são 3.000 livros, Sim. Que foram usados para escrever o dicionário, e viajei nas férias, quando eu ia na Holanda, no começo era 6 anos, 6 meses de férias. Então, eu ficava um mês em Portugal, ia na Torre do Tombo, no Instituto Ultramarino, na Biblioteca da Ajuda e nos sebos da cidade, para ver se reza de espinhela caída, vento virado, carne quebrada, existia também em Portugal a reza com Deus me deito, com Deus me levanto, e então toda uma verificação se isto era de Portugal. E tradição oral quer dizer a tradição oral dos pobres serve para qualquer outro pobre se ele tem vontade de integrar, porque tem muito em comum o pobre escravo e o pobre de Portugal, que muitas vezes era servidor do norte de Portugal, onde não tinha mais terra para vender. Então, de lá veio muita gente para o Brasil, trazendo não só a sua pobreza e vontade de enriquecer, mas também a sua cultura de pobre. São as folias, são as tradições medievais, da Semana Santa, então, e as rezas. Então, eu vi que tem, quando o negro escravo ou posterior, quando ele encontra um verso da cultura popular que diz para ele o que ele mesmo estava pensando, mas na cultura dele, então integrava. É uma integração entre tradição oral de pobre de um país e de outro. O pobre do Brasil não integra elementos que são tipicamente do rico, né? Ele tem muita dignidade. E, então, eu acho que... Então, eu expliquei um pouco como é que eu comecei, e aos poucos eu fiquei totalmente liberado. 10 anos trabalhei em paróquia, em situações muito extremas, viajando o burro velho 7 léguas para visitar a comunidade, mas conhecendo muito, porque era o AI-5, né? A opressão militar na época, e a gente conhecia bem essa situação social também. Mas com Maria Lira Marques, então, nós anotamos tudo que conseguimos. Eu tive, na época, correspondência com Câmara Cascudo, que gostava e elogiava muito meus trabalhos. Tem, assim, a coisa escrita dele nos livros dele que ele mandava para mim. E eu tive, assim, entrei na Comissão Mineira de Folclore, o único estrangeiro da comissão, e tive, assim, muito acesso a material de pesquisa, porque eu leio o livro em alemão, inglês, francês, holandês e em português, e tive, assim, acesso a elementos da história e outros que muitos não teriam. Agora, o senhor criou um método também para fazer isso, não, Frei? O senhor me falou que você inventou um método para fazer um dicionário desse.
O seguinte, eu tive uma vez um dicionário e que era da Idade Média. Um editor que achou que ia vender muito, então ele fez uma lista de pessoas especialistas, por exemplo, arquitetura na Idade Média, catedrais e castelos, e poesia na Idade Média, filosofia e cada um fazia, 50 verbetes, o outro 100 verbetes, o outro, mas ele não olhava se aquilo havia coerência entre a maneira de pensar de cada especialista. Então, quando você consultava o dicionário, não tinha remessa para outros verbetes e você notava que não podia ser daquela maneira. Não era um trabalho coerente. E eu buscava coerência. Então, eu percebia que não podia querer. Eu publiquei o livro não numa editora católica, e para ser livre. E então eu descobri que a minha maneira era o pensamento redondo. Eu pegava tudo que eu anotava, era 15 mil folhas, 1,5 metro de papel, quando eu saí de lá, 250 fitas gravadas, e Maria Mira Marques e eu, nós trabalhamos muito, né? E aí eu comecei, na época que eu estava na colônia de Santa Isabel, 16 anos, comecei a aproveitar fotografias, slides que eu tirei daqueles monóculos, não sabe, antigamente, daqueles pequenininhos. E então comecei a organizar e pensei, vou fazer o manual da religiosidade popular. Tinha a onda que todo curso de teologia tinha que ter religiosidade popular, etc. Mas, enquanto eu fiz alguns artigos, meus capítulos, e estava no final, eu pensei, eu não vou fazer manual porque não tem síntese. Que manual é esse para um professor dar aula e não... Então, eu pensei, não vou fazer manual, eu vou pôr tudo em ordem alfabética. E Suassuna fala que o abecedário medieval e o almanaque são sobreviventes de uma maneira de pensar grande, de incluir tudo, de não separar, qualquer coisa. Então, ele, no abecedário, colocava tudo em ordem alfabética. Tinha que encaixar na ordem alfabética, não numa teoria, numa maneira de pensar. Então, eu busquei uma coerência fazendo links entre um verbete e outro, para facilitar a pesquisa. Eu duvido se tem dicionário que manualmente tem feito tantos links entre os verbetes. Você entra num assunto, por exemplo, África, com a letra A. Quando escrevo lá na África, não vou poder escrever em um verbete tudo que eu sei sobre escravidão. Então, na palavra escravidão, eu colocava em negrito e criei o verbete escravidão. Então, a pessoa que lê África vê, sobre escravidão, você acha aquilo lá. Né? E eu colocava, então, culto afro. Aí, na letra 6, você podia... Então, eu comecei a fazer uma coisa coerente e, às vezes, eu colocava, bom, este autor não pensa igual o outro, mas eu colocava, às vezes, opiniões diferentes de um e de outro, né? Então, o dicionário saiu como uma tentativa de ser coerente, e não igual àquele dicionário da Idade Média que não tinha coerência nenhuma. Uhum. Não é? Então, o meu modo de pensar, olha, pensar, o pensar da gente, a gente tem muito ligado isso à existência de teorias que você aprende na escola e depois encaixa tudo que você tem lá dentro. E a verdade, então, é uma
uma coisa que sustenta esta teoria, né? Então, nós não tínhamos esta pretensão. A verdade se busca. E eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio, que é muita coisa ao mesmo tempo. Não, mas, perdeu, não. Está um fio bem claro. O dicionário é uma tentativa de ser coerente e de mostrar a realidade toda. E sempre com muita nota de rodapé de autores, também da maior diversidade, não é? E, então, também o dicionário mostra, eu acho que uma das primeiras vezes, os dados sobre os cultos afro-brasileiros mais elaborados, interligados entre si, o candomblé banto com os inquices, o candomblé iorubá com os orixás, o candomblé jeje com os voduns. Então, cada vodum tinha também a lembrança qual é, possivelmente, o orixá que corresponde a ele, vai no outro verbete, assim, de uma maneira sistemática, colocar estes dados afro numa enciclopédia, né? Então, a gente fez este esforço e... Então, o dicionário era... Eu mesmo, quando vejo o dicionário, fui eu que fiz isso, entendo o tamanho... Vou mostrar aqui. A grossura do livro é igual do tamanho do Aurélio. E o mais engraçado é que 40 anos trabalhar num livro deste, e trabalho diferente, porque a Aurélio tem equipe de economia, qualquer assunto que trata de economia, está a equipe de gramática, equipe de história, equipe de todos os assuntos para ser verdade o que ele fala nos verbetes, né? E eu não tive isso, não. Eu tive Tinha equipe Frei Chico. Não, mas uma equipe... Equipe Frei Chico. Carlos Rodrigues Brandão fez a leitura do dicionário inteiro do ponto de vista do antropólogo e fez a revisão do dicionário. A Lélia Coelho Frota, no Rio de Janeiro, grande conhecedora da cultura popular, ela foi presidente do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em Brasília, no MEC, e é uma das grandes conhecedoras da cultura popular brasileira. Ela trabalhou 20 anos comigo no dicionário. E eu tive uma revisora do português que trabalhou no Aurélio. Eu fiz 4 revisões do português para o brasileiro não ser irritado com a ideia toda hora que você lê que foi um estrangeiro que escreveu. Então, a tarefa dos revisores era tirar os holandismos do dicionário. Agora, Frei Chico, realmente é uma obra de consulta para pesquisa e para nós, né, da ciência da religião, ela é muito importante por causa desses links. E ainda mais, eu fico imaginando ele como e-book, o link vai ficar muito mais fácil, basta clicar que ele já vai para o link. Né? É o que eu também estou visando. Agora, de fato, toda pessoa, seja artista, seja acadêmico, seja outra forma de dar sentido à vida, mas quando você entra no verbete, pelos links, você faz sua própria viagem dentro do dicionário, e sempre com o suporte de muita literatura. Então, isto a gente tem tentado fazer. Mas, olha, vamos mudar um pouco para o assunto da que a gente escolheu. Que horas são já? Oh, já passou uma meia hora já. O Frei Chico, mas eu queria aproveitar esse momento. Sim. E aqui nós temos vários, né, pesquisadores ou iniciantes à pesquisa, né, porque não tem 40 anos ainda de história numa pesquisa, ou 50 anos, ainda não mergulhar, às vezes, profundamente na realidade popular, Sim. Mas nós temos muitas pessoas com interesse em iniciar essa caminhada.
Sim. Quais as dicas que o senhor daria para um pesquisador iniciante que for, de fato, trabalhar a religiosidade popular? Olha, isso é uma boa pergunta. E eu tive, assim, uma oportunidade de aprender com a Maria Lira também. Eu vou dar um exemplo. A Lira tem 7 anos de escola e ela gostava muito de ler. Então, pegava cada calhamaço de antropologia ou de história, ou coisa, e começava a ler. Eu ficava admirado com 7 anos de escola e eu pensei assim, eu tenho tanta coisa para ler, se ela ler, podia sublinhar o que ela achar importante, que assim está me ajudando. Então, eu falei, a honra do livro é morrer usado. Não é encher uma biblioteca enfeitando ali, não. Então, você pode, com a caneta, rabiscar no livro, que é uma barbaridade, né? Mas está em função de outro livro que vai aparecer, e eu vou ler. Aí eu pegava esses livros que a Lira tinha lido, e eu pensei, fiquei meio decepcionado, e pensei, ela achou isso importante, que bobagem. Eu não sei o que é isso, não. Eu lia mais, mas depois de mais 4, 5 páginas, eu pensei, Frei Chico, você pediu à moça para ajudar a ler os seus livros, e agora você tem que saber por que ela achou tão importante isso. Ali você tem que aprender a pensar a partir do outro, não é? Então, ali virou o método Lira. Ela lia meus livros, depois eu lia depois, e a gente foi. E eu tenho outro aspecto desta história de começar a trabalhar com cultura popular. É o seguinte, eu aprendi que, olha, se um padre ou um professor de universidade vai perguntar a uma benzedeira analfabeta o que é a reza de espinhela caída, vento virado, carne quebrada e outros tantos, ela observa e fica vendo, imaginando se isto, para esse que faz a pergunta, se isto que ela faz é bobagem ou se ele quer realmente aprender alguma coisa dela. E se ela desconfia, não diz nada. E com a autonomia dela, ela resolve não confiar. E vai dizer assim, isso é coisa de antigamente, isso aí, engraçado, né? Que fazia assim, mas não conta nada. E quando a pessoa realmente diz o que pensa, aparece uma dignidade, um esforço deles querer que você entenda, de usar a palavra que você compreende, e às vezes são testemunhas que você sai de lá de uma grande gratidão emocionante por causa da confiança que a pessoa teve coragem de dar para uma pessoa que ela mal conhecia. Então, esse é um aprendizado que também Câmara Cascudo ele diz que a arte é criar um ambiente que favorece esta credibilidade, de que o pesquisador ele quer realmente aprender. Eu tive surpresas assim muito grandes. Eu lembro um testemunho que uma senhora analfabeta chamada Domingas trabalhava com barro cru, fazendo umas coisas de artesanato muito primitivas. Ela, numa conversa nossa, ela espontaneamente deu a opinião assim sobre o problema da terra, né? Que no Vale as grandes empresas de eucalipto estavam comprando barato a terra de todo mundo, e aí surgiu o assunto. Domingas
disse: a terra o pobre não tem. O rico diz que comprou. Na mão de Deus não foi, porque Deus deu a terra para todos morar e comer. Ainda vai chegar o dia de Deus perguntar ao rico na mão de quem ele comprou. Isto é um testemunho de uma convicção e de uma dignidade, coerência de uma pessoa pobre, tão bonito que não se poderia perder. Mas se a pessoa não criar um ambiente em que a pessoa se sente valorizada, não vai conseguir nada. Você não vai, como professor, exibir, aprendi esta teoria assim, eu entendo isso, entendo aquilo. Não. Não tem resultado. Pode desconfiar de você mesmo, não é? Então, eu tive mais um caso deste, foi em Itinga, onde eu viajava de vez em quando no burro para comunidades distantes, 7 léguas, assim, para celebrar uma missa. E no fim da missa eu sempre perguntava: no ano que vem, na casa de quem eu posso ficar hospedado? Então, alguma pessoa que estava lá na igreja falava assim: na minha casa. Eles gostavam, né? Então, a gente chegava no ano depois, procurava verificar, avisar a comunidade. Então, eu estava na casa de uma pessoa que muito pobre e preparou água limpa, não foi época de seca, não sei onde ele buscou água, tudo muito bom, bem organizado, me senti fantástico, à vontade, numa casa das paredes rachadas, mas, né, onde mora o barbeiro, né, da doença de Chagas, que é endêmica na região. Então, eu me senti muito à vontade. E na conversa com o homem, eu falei: vocês realmente são muito pobres, não é? O homem disse: pobre não, Frei. Eu sou fraco. E aí, depois de todo o trabalho feito ali, eu, voltando para casa, no burro, tive tempo de pensar. E eu pensei assim, o homem falou assim: não sou pobre, eu sou fraco. Eu pensei: fraco é o oposto de poderoso. E disso ele tem consciência, ele guarda dignidade, ele tem opinião sobre isso. Isso que é o bonito que acontece, que emociona a gente, quando vocês sabem escutar e quando sabe criar o ambiente de confiança. E se não aprende, tem umas expressões que não pode falar, se não aprende nada. Em vez de falar, não aprende bosta nenhuma, né? Mas, de qualquer maneira, isto é uma coisa que sem isso o dicionário não existiria. Uhum. E a Lira, que é de uma família pobre, ela sabia escolher as pessoas com as quais a gente poderia conversar, quem ia. Eu tive com a benzedeira Sá Luísa em Araçuaí, que ficou muito conhecida pela benzeção. Eu levei ela na reunião do clero também para falar, ela, com confiança em mim, ela foi. Mas a Sá Luísa fazia um esforço tão grande para eu compreender as orações e as coisas na casa dela, que ela realmente era capaz de achar aquelas palavras para eu poder compreender. Mas ela nunca ofereceu para rezar em mim, por exemplo, de mal-olhado, ou de outro, porque ela sabe que remédio de padre é da farmácia. Então, não teve... Se eu pedisse, sem dúvida, ela ia rezar, mas ela também tinha condição de compreender por que eu não pedia.
era uma relação que, às vezes, a gente ficava horas conversando juntos, parecia que estava namorando. E ela, com 80, 90, quase ela morreu com 100 e tantos anos, mas era uma coisa assim de uma espécie de intimidade espiritual, uma proximidade impressionante. E as pessoas realmente são capazes disso, desde que você cria o ambiente para isso, né? Bom, vamos olhar um pouco o assunto da história. Vamos. Eu assisti uma vez à palestra de Honório Rodrigues, no Rio de Janeiro, um dos maiores historiógrafos, quer dizer, historiador da história brasileira. E ele, nesta palestra, ele falou sobre o que é importante para um historiador. Então, ele explicou o que é a periodização. Quer dizer, você vê a história de um povo e você vai observar quais foram as coisas decisivas para o fracasso ou para o progresso deste povo. E, a partir disso, você vai dividir a história e classificar os eventos. Então, é reescrever a história a partir de uma visão do conjunto. E não, assim, copiar aqueles momentos mais importantes da história, a Guerra do Paraguai, a não sei isso e aquilo, e que não tem nada a ver com o progresso do povo brasileiro, ou do negro na sua escravidão, que é mais da metade da população, não é? Então, aí, por exemplo, a integração da população indígena e quais foram, nesta história, elementos, momentos em que isto mudou, ou em que isto foi valorizado. Então, a periodização é muito importante para quem escreve a história. Eu tentei escrever uma cronologia da religiosidade popular e acrescentar no dicionário. Mas a Lélia, muito experiente, ela disse, não está pronto. E se você incluir isso, vai dar uma impressão de amadorismo. Então, não deve incluir. Mas eu colocava, assim, por exemplo, se você, numa cronologia específica para a religiosidade popular, cultura popular, se você procura um personagem na data em que ele viveu, aí você vê em que tempo ele viveu. Foi por causa do que ele começou um movimento, por causa de que ele escreveu um livro, que ele fez uma obra de arte. Então, você pega a figura e você vai com isso numa cronologia e você vai entender o porquê da realização, por que ele virou santo, o que aconteceu naquele período na história dele. Então, isso é muito importante, que não é só um indivíduo, né, que está ali. Então, eu lidei muito com história. Então, o que é historiografia? Periodizar na história do Brasil o progresso dos índios, dos negros, os fracassos, as coisas que realmente foram más nessa história, as santidades indígenas, né? Dos índios, que foram todos massacrados, e essas coisas. Então, nessa periodização, reescrever a história do país, que sem história não tem progresso. Você tem que ter o que você quer na história para frente e o que já aconteceu atrás.
Então, aí você pode dizer, então o pobre não tem história. Aí você vai descobrir o que é o valor da tradição oral. Ele tem história. Ele tem a história da escravidão do jeito que ele sabe como é. Então, isto hoje é muito importante no momento em que as comunidades que sustentam isso começam a se desfazer por causa dos meios de comunicação, o capítulo da novela, eles não vão mais brincar. O pai fala assim, os meninos, vamos dançar um batuque. Não, pai, você é muito cafona, você não conhece, você não sabe que o mundo mudou. Mas, olha, eles tinham em Araçuaí, nós anotamos 500 batuques, num momento que eu tinha certeza que, se eu continuasse, teria 1000 batuques diferentes. O que tem nesses batuques? É a memória dos filhos e descendentes dos escravos, de como foi a escravidão. Então, quando isso na tradição oral é abandonado, desaparece para sempre. A história é contada pelo próprio negro. Então, isso é muito sério, o assunto da história. Não é só periodizar aqui, isso é muito bom, mas a tradição oral, ela é sinônimo de contemporaneidade. O que se pensa agora é a tradição oral. Se não tiver quem leva isso para frente, morre. Não é? E vai mudando, vai adaptando, vai... Então, a tradição oral, ela não é só escrita ou história, não, é nos batuques, é nos versos de roda, né? Rio acima, rio abaixo, numa canoa furada, arriscando minha vida por uma coisinha de nada, está falando da história do canoeiro, não é? E tem muito verso, palmatória quebra-dedo, chicote deixa vergão, cacetete quebra costela, mas não quebra opinião. Isso é muito forte. E na história recente, o dinheiro de São Paulo é dinheiro excomungado. Foi o dinheiro de São Paulo que levou meu namorado. Não é? Abala, meu bem, abala, e vem cá me ver. Triste coisa escrever carta para quem não sabe a ler. Isso é o povo que fala, tradição oral. Só tem um acervo musical também, né, Frei Chico? E a gente tem. Então, mas está preservado esse acervo? Nós temos 250 fitas gravadas e isto está na internet, acessível, num site chamado Vale do Jequitinhonha Tradição Oral. Se você vai no Google e põe lá na ferramenta de busca tradição ou tradicão, né, porque não tem cedilha, mas tradição, pode escrever tradição oral Jequitinhonha, tradição oral Jequitinhonha, é o nome. Aí você vai parar são 250 fitas, são 15.000 folhas de anotações, tudo na internet. Então, a pessoa que quer, e é tudo que nós anotamos é com nome, data e lugar. Qualquer antropólogo, num trabalho de doutorado ou pode citar que é considerado confiável. Toda a pesquisa tem, desde o primeiro dia, nome, data, lugar. Então, isso na internet, tradição oral Jequitinhonha. Desculpa que primeiro nome não lembrei bem, mas é tradição oral Jequitinhonha. A única resposta no Google é nossa página. Uhum. E para outros estudiosos, tem o acervo, Frei Chico, na PUC de vocês, não é? Na biblioteca. Sim. E, então,
A tradição oral não é só contemporaneidade, é comunidade. E se a comunidade se desfaz, a tradição oral desaparece. Cultura, Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, ele sempre fala, por exemplo, Deus vivo se revela na religião. Qualquer povo, ele não tem censura para Deus, né? Então, ele se revela. E, puxa vida, eu tô pensando em tantos assuntos diferentes. Sim, historicizar, né? Era o assunto. Eu perdi um momento, talvez... O Carlos Rodrigues Brandão falava da relação entre tradição oral e comunidade. Né? Se perder a comunidade... eu falo assim, nós estamos falando que cultura tem a ver com comunidade, é isso que você me ajudou a lembrar. Pois não. Então, quando Deus se revela na África ou em outro lugar, a pessoa que recebe a revelação tem todo o direito, de responder. E ele procura, então, forma de manter este contato com Deus vivo, que sem Deus vivo não tem religião. Então, ele mantém e cria forma, por exemplo, um lugar onde vai encontrar com Deus de novo, ou uma forma de alguma oferta, ou talvez a pior das formas de comunicar com Deus é falar com ele, né? Mas, de qualquer maneira, ele encontra alguma forma de se comunicar. E isso aí é tudo legítimo, autêntico, e não há problema. Agora, se isto começa a acontecer em comunidade, surge cultura. Quando é uma pessoa só que faz, não é chamado cultura. Não é? Então, Brandão explicou sempre isto muito bem. Então, eu tenho sobre isso um exemplo muito interessante. Eu tinha um tio que era missionário na África. E eu, em Araçuaí, escrevendo o livro do Rosário dos Homens Pretos, eu tinha... Aparecia palavras africanas. Eu estou vendo minha imagem em espelho e não consigo. Espera aí. Tá bom. Então, eu procurei ele para dizer o que é a palavra goma, o que é a palavra... várias palavras que eu vi o pessoal que dançava usando, né? E... Então, ele disse, olha, eu tenho um colega que trabalhou na Angola e que dedicou a vida aos bantus Cabinda do norte da Angola. Eu vou te levar em contato com ele. Aí, quando eu falei nestes nomes, ele disse, isto é banto. Eu falei, eu estou com uma missa da festa do Rosário, com o povo cheio, vem com os tambores, vem com rei, rainha, vem com tudo, e eu queria valorizar os elementos bantu nesta ocasião. Você podia me colocar o que é essencial na cultura bantu? E ele disse para mim, Frei Chico, a cultura bantu não existe. Os bantus são um grupo linguístico. Eles têm mais de 500 povos bantus e que têm a raiz em comum na língua. Cada um tem sua língua, mas é um grupo de línguas igual italiano, espanhol, português, vem do latim, né?
com mistura dos celtas e coisas do começo. Então, eles são... E cada povo, dos 500 povos, cada povo tem a sua própria cultura, porque, para eles, a valorização dos seus antepassados está central. Então, cada povo tem a sua cultura, a maneira de educar os filhos, de resolver uma briga, de curar uma doença, e cada um tem. E isso é muito interessante nessas festas do Rosário, porque entra na igreja 5 grupos de tocadores, Moçambique, Congado, outros, né? Então, cada um tem a sua maneira de tocar e é reconhecido como valor. E, às vezes, eles sabem, quando escutam o tambor de longe, isso é o grupo de fulano. Eles e eles estimam, que eles falam que, entrando na igreja, tocando 5, 10 grupos, cada um toca a sua música, isso é uma harmonia bonita. Enquanto, para o vigário, talvez é uma tremenda confusão, né? Mas, para eles, essa diversidade, essa consciência de que, entre esses grupos, a pluralidade é um valor, é muito forte. Então, a gente estava falando sobre essa história e comunidade, né? É muito interessante também, nesse contexto, a pluralidade é um valor. E é muito interessante que, pensando bem na religião de cada povo, Deus adquire uma identidade histórica. Eu não sei se eu estou pecando, mas isto, para mim, é uma evidência, que é a maneira de Deus se revelar num livro sagrado, mas é a identidade. Então, esse livro dos conceitos de Deus na África, que esse antropólogo da cultura banto que me deu, está em inglês, mas ele mostra 100 conceitos, nomes de Deus na África. E aí cada nome de Deus, ele vai na região onde esse nome é usado. Então, por exemplo, Deus é chamado fonte, num nome africano. Deus é fonte. Aí vai procurar onde é que está o povo que chama Deus de fonte. Foi parar no deserto, que é importante para a sobrevivência do povo e virou uma dimensão, uma dimensão religiosa, o conceito fonte, que Deus é chamado fonte. Aí ele vai achar um povo que pequeno, cercado de muitos outros poderosos e sempre vivendo os conflitos, aí chama Deus de grande guerreiro, ou então Senhor dos exércitos. Mas tem a ver com a experiência e a vida daquele povo. E aí chama um povo que lida com gado, como é que chama um povo, uma cultura nômade. Então, aí o homem é que defende o gado, que defende o povo, que procura alimentos e que cuida da sobrevivência daquele grupo, é o pastor, e Deus chamado pastor. A imagem masculina de Deus. Deus não precisa parecer conosco, parecer Deus, não é? Então, então Deus ganha uma identidade, mas da nossa parte, não é da parte de Deus se revela assim, né? De ajudar, de entender, de tirar o povo dos seus. Então, esses conceitos de Deus. Aí vem uma parte muito importante também. Esse Deus da história, na Bíblia, os profetas brigam quando o povo dos judeus começa a adorar Baal, a imagem de ouro. E os profetas
Moisés ou Arão, eles falam, você tem que ser fiel ao Deus da aliança, ao Deus que você conhece, que tirou vocês da escravidão, que deu para vocês a terra prometida. É este que vocês conhecem. Então, é uma coisa muito profunda, a imagem, o conceito de Deus, a pluralidade dos conceitos é uma riqueza. E não é motivo de brigar, eu estou certo, você tem que pensar igual eu. Entende? Agora, isso tem que ter uma mente muito aberta para lidar com isso na realidade, porque, ao mesmo tempo, eu sou católico, eu tenho que ser coerente com a instituição de que eu faço parte. Eu não vivo no mundo sozinho. E que tem a sua história. Eu também tenho que ser fiel à minha história, à experiência religiosa. Então, como diziam, Frei Chico, como dizia um confrade seu, Deus não é a solidão, mas é a comunhão. E né? Qual foi esse confrade? O Leonardo Boff, né? A Trindade mostra essa pluralidade de Deus, que Deus não é na solidão do um, mas ele é múltiplo. Isso. Olha, sem identidade não tem futuro, e a pluralidade, a diversidade é riqueza. Deus da aliança, isso é muito interessante, pode servir de exemplo como, às vezes, nós não percebemos que o povo tem uma fé muito grande e parecida com a coisa da Bíblia. Por exemplo, tem uns padres que dizem assim, o povo não entende da religião, não sabe o que é encarnação, que Jesus veio, né? O verbo se fez carne. Mas espera, e quando o povo fala, quando Deus andou no mundo, não é a encarnação? Quando dizem que o povo não entende teologia da aliança, quando o povo fala, o pouco com Deus é muito, vai com Deus, meu filho, com Deus me deito, com Deus me levanto, isso não é fé na aliança? Então, a gente tem que aprender de um lado, ser fiel ao Deus que você conhece, mas também respeitar a maneira diferente do outro viver a religião. E isto, eu, quando vou num terreiro de candomblé, eu peço a bênção na hora de entrar. E eu sei pedir, quer dizer, se é de Yorubá, e eu falo Mutumbá, e eles me dão a bênção em Yorubá. Se eu falo, por exemplo, num terreiro de candomblé banto, eu peço a bênção Macuyu, Macuyu no Zambi. Zambi é o nome de Deus, que eu aprendi no Congado, na festa do Rosário em Araçuaí. Lá não é chamado Congado, não. E assim, eu faço porque, para mim, quando estou participando de um culto, como quem é de fora, eu entendo que ali é um momento religioso. Eu consigo rezar, mas não é 3 Ave Maria, um Pai Nosso, não. É entender esse momento, viver esse momento com eles. Quer dizer, eles dançam. Não precisa palavras sempre. Entende? Então, mas eu não quero que eu não estou colocando isso como exemplo para todo mundo fazer o que eu faço. Mas o meu modo de pensar, eu tento ser coerente e não é teoria. Acontece quando você está no lugar e vejo que isso não é errado. Às vezes é errado contar isso para todo mundo como eu estou contando. Frei Chico,
O senhor traz, então, a questão da linguagem como algo fundamental, tanto na proximidade, né, com o outro, que às vezes tem uma forma diferente de expressão também, e nós, né, muitos aqui são professores de ensino religioso, tratamos sempre, dentro do ensino religioso, essa valorização da religiosidade popular. Sim, estava um pouco forte sua voz, eu já baixei aqui. Tá bom, desculpe-me. Não, eu é que não soube regular. Só pode resumir o que, numa pergunta só? Sim, é que muitos de nós somos professores de ensino religioso. Sim. E no ensino religioso, nós colocamos valorizar a religiosidade popular, né? Reconhecendo as diversas manifestações a partir da cultura do povo. Né? Como fazer isso de uma forma que seja respeitoso e, ao mesmo tempo, que mantenha, né? Que possa manter cada vez mais essas culturas e as tradições, ao invés de ir perdendo esse legado? A pluralidade tem que ser não só na religião, mas tem que ser ensinada. Opa, bloqueando. Deve ter tido algum problema de sinal lá. Vamos aguardar um minutinho. Mas enquanto o Frei Chico vai, né, tentando restabelecer a conexão, né, nós estamos tentando ver se a editora da PUC Minas pode publicar o dicionário em e-book. Né, nós vamos tentar ver se, né, a gente consegue ter essa produção. Acho que o Frei Chico está voltando. Oi. Já estamos ouvindo, falta só a imagem. Eu já estava telefonando para você. Eu tinha preparado essas coisas numa outra sala, esqueci de ligar a eletricidade no meu computador e ele pifou aqui. Ah, tá. Mas já está consertado, graças a Deus. Então, o que a gente... A sua imagem que não foi... A câmera ainda não foi ligada. Aí acho que tem que clicar aí embaixo na câmera. Tem aqui send. Não, send não. Cam, de câmera. Start cam. Isso. Aí, voltou. Graças. Ai, que susto. Mas deixa eu ver, o que a gente me ajuda a recuperar Essa ideia, a Gisele falou da questão da linguagem, né? Como a gente respeita, né, e consegue lidar, por exemplo, no ensino religioso com a cultura, a religiosidade popular. Eu estava lembrando inicialmente que a gente tem que aprender a conviver com a pluralidade. Não é a única maneira é exclusiva. E então, mas também tem um outro elemento. A religiosidade popular, concretamente, é pouco conhecida. E há muitos preconceitos e mal-entendidos sobre ela. Então, eu escrevi o dicionário justamente porque não existia. Eu publiquei 3 livros pela CNBB. Um é sobre as músicas, em função da criação de músicas em português na época, com partituras de benditos, excelência de defunto, folias, cantos de penitência e para servir, e tem uma tese de doutorado de Frei Joaquim sobre isso, Frei Joaquim Fonseca, professor de liturgia, né? Mas eu fiz o dicionário numa linguagem acessível. A linguagem do dicionário não é muito acadêmica. E ela é o único no mundo, viu? Não existe outro dicionário sobre religiosidade popular, não. Eu procurei... Por isso que precisa traduzir.
Quem sabe a gente arranja alguém para traduzir. E a gente... Não, mas também se não vai servir na África, não. Não é, é mesmo muito para o Brasil, não é? Mas eu muito me preocupei que fosse um livro acessível. Agora, o preço, embora não tenha sido tão caro, comparado a Aurélio ou Ais, é só no tamanho, que no mais a gente não pode comparar, né? Mas o livro ficou caro. E o livro eletrônico fica mais barato, mas Sim. não deixa de ser um livro que pessoas do povo têm pouco acesso a ele, né? Mas para estudiosos, ou para pastores, ou para... É uma fonte de... Eu sempre coloco que é o começo, como o meu prefácio diz, né? Começo do princípio, do início de alguma coisa. Eu também, como estrangeiro, não tenho a pretensão de dizer a última palavra sobre isso, mas já que nenhum brasileiro fez isso, eu tentando, espero contribuir para que haja aí. O povo contribuiu comigo de uma maneira tão estrondosa, tão assim, graciosa, né? Que está aí, né? Frei Chico, o senhor se tornou brasileiro. Olha, Da gema, como diz o povo. Só meus netos que eu não vou ter. Não, isso, eu não me engano, não. Mas eu não deixo de ter uma possibilidade de contribuir. Eu falo isso no meu Face, né? Que eu não sou brasileiro, nem naturalizado. Eu tenho 54 anos de Brasil, mas nunca foi assim o momento em que alguém falou: você não vai se naturalizar? Não foi preciso. Eu paguei a INPS, eu tenho as coisas assim, normal do Brasil. Tem carteira de identidade, mas é como estrangeiro, né? E agora, com este tanto de anos, eu não sinto mais com 80 anos porque eu sou estrangeiro mesmo. Talvez se eu tivesse casado, talvez poderia pensar em naturalizar, né? Mas nunca me atrapalhou. Bom, se eu tivesse de ser diretor de um colégio, teria de ser brasileiro, no mínimo naturalizado. Se quisesse ser capelão militar, tinha de ser brasileiro nato. Tem essas coisas. Mas, graças a Deus, nunca fui diretor de colégio. Sim. Ô, Frei Chico, e o Fuxico? Apresenta para a gente aí. Cadê o Fuxico? Esse meu palhaço, eu comecei a usar ele numa ocasião que era um encontro mundial de educação através da arte. Eu fui convidado por João das Neves e fiz uma palestra junto com Augusto Boal, na época, sobre a cultura popular no Vale do Jequitinhonha. E foi publicado nos anais do Congresso. É uma vez em cada 5 anos, parece que faz um congresso mundial em algum país. Foi por acaso, foi no Brasil. E por que eu falei isso? Assim, eu estava indo lá e eu pensei, eu vou de hábito, eu gosto, né, muito do meu hábito franciscano. Mas será que eles não vão pensar que eu estou querendo, num congresso de artistas, ser um representante censurador da igreja oficial, alguma coisa assim? Depois eu pensei assim, eu gosto do hábito, todo artista usa a roupa que ele gosta, sem se importar com ninguém, eu vou usar, mas para eles não pensar que eu estou ali como representante da igreja no congresso, eu vou pôr um palhaço que eu ganhei da minha mãe, eu vou pôr isso na minha cintura.
E se alguém perguntar o que é esse palhaço aí, eu falo assim, é meu lado anarquista. E seria, então, a partir do significado do bobo da corte. Tem muita gente que pensa que o bobo da corte é aquele que tem que dançar, brincar para agradar o rei, porque ele tem muita responsabilidade, e de ser declamador de poesia, de teatro, mas não é nada disso que é importante na vida do bobo da corte. Ele é a figura independente que faz o rei saber o que o povo pensa dele. E ele não quer ser rei, não. Ele não é o inimigo do rei que tem o poder. Ele tem esta função do rei saber o que o povo pensa dele. E o rei precisa saber, e muitas vezes não sabe. Então, esta é a figura, a finalidade desse bobo da corte. E eu, quando vou fazer palestra em uma universidade, eu sempre vou de hábito e coloco o palhaço na cintura. E se ele pergunta, Frei, tira isso, senão sem ele não entro. E aí eu mostro que, quer dizer, eu não vou brigar por causa disso, né? Mas eu digo assim, isto significa um lado anarquista que a gente, de repente, dentro da igreja, mas eu não quero ridicularizar, não quero ser rei, não quero ser aquele que... Não. É a busca, a verdade sempre é algo que se busca. Uhum. E o mundo está mudando mesmo, não se pode negar isso. E nunca foi tão rápido. Sim. Então, essa estaticidade, essa estabilidade de instituições e coisas, ela tem que ser questionada mesmo. Sim. O Brasil, até agora, é muito eurocentrado e muito ainda, por exemplo, o povo, os afrodescendentes no Brasil, aquele exemplo que eu dei no começo, né? Os negros do Brasil são descendentes de escravos. Mas, puxa vida, eles não têm uma história que vai até na África e onde eles foram muito maltratados e colocados. Quer dizer, isso há uma falta de dignidade, né? Então, o bobo da corte, ele questiona coisas, mas sem querer ter razão de toda maneira, ele com humor. E o humor na religião é uma das coisas mais importantes. Você está diante de Deus, quer fazer o culto. Tudo que você inventa está para cá de ser perfeito, é uma maneira de querer encontrar com Deus, mas então é uma busca. É muito mais a intenção, é muito mais o amor, é a seriedade que o povo também tem na sua religião. É muito mais isso do que se prender à instituição e às formas combinadas. Na comunidade tem que ter formas comunicadas. Eu sempre falo isso, sem instituição nada funciona. Uhum. Você tem um trânsito com as regras, de repente você vai resolver andar na contramão, isso não funciona, é igual o governo, não é? Então, há umas regras, então o bobo da corte, meu palhaço, é essa parte. Pois é, Frei Chico, o senhor é músico. Não tem uma música para a gente, não? Olha, eu acho interessante uma musiquinha que eu anotei, mas tem muitas músicas, mas que a linguagem das músicas da religião do povo é de encontrar. E nós temos muita música que é de explicar, de explicação teológica, de dar significado àquilo que... Mas, então, o povo tem, por exemplo, no candomblé, né?
eu fui num terreiro de Umbanda, e um canto para Oxalá era: abra a porta, povo, que lá vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz. Sempre disse, mas isso não é afro. Não, mas muitos cantos que são de Portugal foram parar, e a Umbanda é o único culto que fala português, né, no culto. E então, mas por que essa música foi parar ali? É porque é um canto do encontrar. Abra a porta, povo, que lá vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz. Isso é um canto da Semana Santa, do teatro medieval. Abra a porta, povo, que lá vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz. É igual a nós descer divina luz. Tem muita gente, isso é muito cafona, não conta isso mais, não. Mas espera aí, mas é justamente um canto do encontrar, a nós descer. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. É uma saudação, é um encontro. E é por isso que o povo gosta disso. E você pode dizer, não, mas isso tem que mudar. Não, mas então põe outro canto de encontro. E isso é muito raro. Então, tem um canto que quando eu lancei o dicionário em Brasília, na CNBB, um dos bispos que me conhecia pediu para cantar esta música. E ela tem essa linguagem. Meu violão tem 30 vezes a palavra paz em línguas diferentes do mundo. Este... Deu para ver um pouquinho? Deu. O canto é assim, tradição oral. Então, levantei de madrugada pra varrer a Conceição. Levantei de madrugada pra varrer a Conceição. Encontrei Nossa Senhora com seu raminho na mão, com seu raminho na mão. Eu pedi ela o raminho, ela me disse que não. E eu pedi ela o raminho, ela me disse que não. Eu tornei a lhe pedir, ela me deu seu cordão, ela me deu seu cordão. E o cordão era tão grande que do céu rastava ao chão. O cordão era tão grande que do céu chegava ao chão. Ainda dava 7 voltas ao redor de um coração, ao redor de um coração. Numa ponta tem São Pedro, na outra o Senhor São João. Numa ponta tem São Pedro, na outra o Senhor São João. No meio tem um letreiro da Virgem da Conceição, da Virgem da Conceição. Oferecendo este bendito ao Senhor que está na cruz. Oferecemos este bendito ao Senhor que está na cruz, que nos leve até na glória para sempre. Amém, Jesus, para sempre. Amém, Jesus. Olha, isso
é uma coisa só de encontrar. Levantei de madrugada para varrer a Conceição, a igreja. Encontrei Nossa Senhora com seu raminho na mão. Eu pedi a ela o raminho, ela me disse, não. Tornei a lhe pedir, ela me deu seu cordão. O cordão era tão grande que do céu rastava o chão, que é o encontro do céu e da terra. Né? E ainda dava 7 voltas ao redor de um coração, que é o caráter desse cordão. Né? Numa ponta tem São Pedro, na outra o Senhor São João, e que faz, de repente, uma abertura para igreja. Outros, né? Outros santos. No meio tem o letreiro da Virgem da Conceição. Será que da Virgem da Conceição? Depois, oferecemos esse bendito ao Senhor daquela cruz que nos leva até na glória, é o encontro definitivo. O cordão é de encontro. E é uma linguagem tão singela, não é? E o povo canta com uma vontade que uma vez aprendi dessas coisas, eu cantava na missa, eu cantava nos cultos dominical e o povo ficava assim, e cantava muito bonito junto, alto e voz alta, para responder, né? Então, mas muitos pontos de Umbanda ou de Candomblé são de encontrar. Isso é a natureza do culto, a aliança. É encontrar com Deus vivo. Sim. Frei Chico, retomando aquela questão que a Gisele tinha colocado, será que com a tecnologia, só devo aquele exemplo lá do pai, que o menino fala que ele é cafona, está na novela, só acha que essa tradição, essa religiosidade tem se perdido? Será que o ensino religioso poderia ajudar, né, em recuperar essa memória, né, dessa tradição? Olha, nós tentamos isso de várias maneiras, mas, às vezes, o que está acontecendo no mundo, as comunidades, por exemplo, se eles tivessem feito no Vale do Jequitinhonha, que não é pobre coisa nenhuma, se eles tivessem feito uma reforma agrária, 70% da população morava na roça. Nas comunidades bem organizadas, quer dizer, que estavam aí funcionando bem. Tinha a Folia de Reis, que ia de casa em casa na freguesia, né? Que também, em forma de comunidade, fazia leilão quando tinha que pagar despesa de festa ou de concerto de uma ponte, tinha dança de roda, porque não tinha eletricidade, não tinha nada, né? Naquela época. Então, se tivesse feito estradas, se tivesse feito a eletrificação, se tivesse feito posto de saúde no lugar, seria um outro mundo. Às vezes, eu penso o que 9 milhões de nordestinos estão fazendo em São Paulo com a sua cultura. Onde é que tem sobrevivência de comunidade aí? Eu sei que tem. Nós temos líderes que nós que formamos no Vale do Jequitinhonha, que hoje são dirigentes de culto ou de coisa nas favelas. Mas a própria comunidade, no meu entender, está em crise. Então, pelos meios... Olha, eu não sou muito romântico nesse sentido, não. Eu admito a possibilidade que surjam outras formas de comunidade pelo celular, pela internet. Eu tenho um Facebook com 3.000 e quase 3.500 amigos. Eu não dou conta, não é comunidade, mas são maneiras da gente continuar se comunicando, né? Sim. A maneira de construir os prédios, cada um na sua caixinha, no seu apartamento.
a comunidade, mas se a comunidade não existir, muitas coisas essenciais correm risco. Agora, Frei Chico, é interessante, o senhor chegou ao Brasil logo depois do Concílio Vaticano, uma abertura incrível. Hoje não tem ocorrido exatamente o contrário, o fechamento, comunidades que proíbem o congado, né, celebrações. Os próprios dirigentes do culto que nós formamos têm todos suas atividades cortadas, porque agora tem mais padre. Mas eu penso que, em primeiro lugar, tem o seguinte: a igreja, seja evangélico, carismático, pentecostal, ou seja, católico, ela não foi criada para funcionar para dentro. Ela tem uma missão lá fora. O evangelho tem uma missão lá fora. E eu, no começo, com Dom Helder, eu conheci pessoalmente lá em Recife, o ambiente era diferente. Eu publiquei 3 livros pela CNBB, acho que já falei, na valorização. Hoje fica parecendo que a religiosidade popular é um hobby de Frei Chico. Uhum. E isto me põe assim... Eu não sei, porque não posso culpar ninguém, não. É a própria mentalidade. Hoje o assunto não é mais movimento de educação de base, não é mais comunidade com as próprias lideranças e na diversidade de cada grupo. É por isso que aqui, por exemplo, nosso grupo de pesquisa, como ele trabalha com o ensino religioso, a gente considera que pode ser um espaço importante de valorização junto, né, com o projeto pedagógico da escola, com outras disciplinas, outros componentes curriculares, recuperar essa memória. É interessante que nós ajudamos no currículo referência de Minas Gerais, e uma das questões importantes foi justamente essa valorização da memória, coisa que está se perdendo. E o senhor também trabalhou, certamente, no norte de Minas, com comunidade de povos originários, né? De grupos indígenas também, né? Que é outra... Pessoalmente, eu tenho um projeto ousado, e eu nem sei se... Porque eu, com 80 anos, eu tinha uma certa economia de tempo e eu não posso sair de casa. Uhum. Eu fiz... mas eu não posso mais sentar 12 horas num ônibus empinado de gente com doenças e coisa e fazer reunião com o povo. Quer dizer, tem 1 ano e meio que está parado. Nós queremos fazer um livro sagrado atual, contemporâneo, mas também como outros livros sagrados para um determinado grupo, do Vale do Jequitinhonha. Uhum. E parece ridículo quando a gente não explica direito, faz livros sagrados, que tem a Bíblia, tem o Alcorão, e agora nós vamos fazer mais um. Vai ser, não é desta maneira que se deve pensar. Mas pensa assim, nós temos um Deus vivo nas comunidades, e vamos, então, com toda a riqueza da tradição, mostrar o que significa este Deus vivo, e até a própria epidemia do vírus vai fazer com que haja lamentações, que haja profecias contemporâneas na boca do povo, né? Do pobre também. Provérbios, sabedoria, nós temos 2.000 provérbios anotados. E o Cascão, do mundo do teatro, já fez a parte do livro sagrado, selecionando... Ele é muito povo também, né? Cascão é um grande artista de teatro, Cordel, palhaço de rua também, colega nosso.
Mas ele fez a parte dos provérbios e ficou muito bom. Tem uma pessoa semi-analfabeta em Jequitinhonha que fez o debate dos bichos, dos bichos da floresta sobre a ecologia. Nossa Senhora, que texto bonito, senhor. Então, podemos fazer uma seleção de coisas tradicionais, mas tem que ser um livro do Deus vivo hoje, para este povo. Agora, se vou conseguir, eu não sei, que eu estava fazendo, por causa da minha idade, estava fazendo a economia de tempo, né? Vamos aguardar, quem sabe. Vamos torcer e arranjar uma editora para publicar isso. Né? Mas é muito cedo pensar mas lá eu estava indo contar que nós fizemos visitas nos terreiros de Afro, e nós temos 4 povos indígenas de uma e de outra maneira envolvidos ao presente nas reuniões, que são sempre assim, reunião 7, 8 pessoas, mas nós levamos em conta o Vale do Jequitinhonha como um todo, Diamantina, a Bahia, mas está parado. Temos Aranãs, índios Aranãs, tem índios Pancararu, Pataxó e Mascali. E vários têm participado das reuniões conosco sobre a sua experiência. Por exemplo, isso aqui é interessante, talvez, pensar. A Páscoa, festa de origem judaica, surgiu quando Deus, na aliança com esse povo, tirou eles da escravidão e deu a terra prometida. E tem o Cordeiro de Deus, sangue passado nas portas, que faz parte da cerimônia, e o pai da família conta para os filhos como isso aconteceu. A memória da escravidão integrada no culto. Os negros do Brasil fazem a mesma coisa? O que vai fazer com isso? É a mesma coisa que a Páscoa, mas não é a mesma coisa. Você tem que avaliar cada coisa dentro do seu próprio contexto e a partir das pessoas que o fazem. Não é? Então, eu tenho lá um rapaz que está fazendo pós-grado, e pai de santo, movimento jovem no terreiro, e que está fazendo pós-graduação, não é bobo coisa nenhuma, e está contribuindo com a gente. Mas se a gente vai conseguir, porque estes terreiros mais de Umbanda são muito infiltrados por um movimento da reintegração, né? Bezerra de Menezes, naquele tempo que o espiritismo era mais só dos ricos e queria uma religião brasileira que fosse também dos pobres, eles então criaram uma mistura entre coisa que veio da França, em busca da Europa, da sua nova identidade, a partir da cultura celta, Império Romano destruiu, e aquelas buscas desesperadas de até descobrir que são tantos povos celtas que não existe, só existem fragmentos de muitas culturas, mas que não é uma unidade, né? Então, aquilo fracassou um pouco por lá, mas o Allan Kardec, Allan é o nome celta, então, veio, através da França, para nós, uma doutrina de reencarnação que não existe na África. Então, mas uma vez que está nos terreiros em Araçuaí também está misturado, é delicadíssimo, porque eu quero que eles falam o que pensam, mas falam, não, mas disso aqui você não pode falar. É difícil. Frei Chico, nós estamos aqui já com 1 hora e quase 2 horas, 1h45 conversando. Não sei se o senhor já está cansado, porque realmente nós exageramos aqui, né? Talvez, né? Mas eu acho que a gente poderia, né, mais ou menos, agora
ir caminhando. Não sei se Sim, tem alguma pergunta, se Gisele. A Gisele trabalhou muito com o mapeamento das benzedeiras nessa região de Poços de Caldas, né? Que é outro trabalho fantástico também de reconhecer esse trabalho, né, dessas mulheres, principalmente mulheres dessa região, né? Uhum. Nós temos aqui pessoas que pesquisam com gado e etc. Então, a gente tem assim um grupo bem variado de pesquisas. E a sua presença aqui foi enriquecedora. A gente está acompanhando aqui no chat, né? Todo mundo dando, né, muito feliz, né? Pedindo para várias perguntas aqui, mas não vai dar tempo da gente perguntar, até para a gente está disponível agora também com os limites da minha idade. Eu tive há pouco no hospital, graças a Deus não foi vírus, né? Mas pneumonia, que estava parecendo que era aqui no pulmão. O senhor tomou a vacina da gripe, Chico? Já também. Eu tomei a bem. primeira da Covid também. Da Covid e agora da gripe vou tomar a segunda também. Meus irmãos na Holanda tiveram medo de mim. No ano passado eu fui lá. Tá certo, não é fácil, mas, não. Olha, dentro dos limites que a gente tem, eu fico pensando, se não tivesse essa desgrama desses limites, né, que o vírus impõe, né? Mas eu já dei muitas palestras em tudo quanto é. O dicionário foi lançado na PUC em São Paulo e eu dei a aula inaugural no curso de pós-graduação de Ciência da Religião lá. Sim. Está na internet. Sim. Mas foi com slides que lá na internet não dá para ver. Está no Face, mas não. Pois é. Mas dá para compreender a coisa. Mas eu gosto, é o que deu sentido à minha vida. Sim. Mas nós não vamos ficar livres do senhor, não. Só vai ficar livre da gente também, não. Nós vamos ter outros momentos aqui para a gente conversar, né? A gente vai combinar determinados temas. Hoje foi uma grande visão geral sobre essa questão, né? Mas uma última questão que eu queria colocar. Quando o senhor chegou da Holanda, da Europa, o senhor se assustou com essa diversidade brasileira, com essa religiosidade popular? Não, eu achei uma grande riqueza, que a gente já estava muito, eu estudei teologia durante o concílio, e a gente teve ótimos professores para... Por exemplo, eu lembro que, por exemplo, na teologia, a gente escuta teologia de igreja, eclesiologia que chama. Então, o nosso professor não dava um tratado, ele pegava um autor atual e que, com muito entusiasmo e convicção, ele explicava que aquilo na sala de aula. Aí a gente ficava assim, é assim mesmo que tem que ser. Aí, na aula seguinte, ele pegava um outro livro sobre o mesmo assunto, de outro autor, e com a mesma convicção explicava a visão de igreja do outro. E não fazia síntese. Ficava por conta da gente. E então a gente aprendeu de certa maneira, a pensar criativo. De não ficar preso à dogmática fixa. Claro que o bom senso sempre é um desconfiômetro, uma coisa que mantém a gente no equilíbrio, né? Mas eu não fiquei tão surpreso, não. Eu, por exemplo, quando eu vi a primeira vez uma pessoa entrar em transe na Umbanda, em Petrópolis, num terreiro que fazia parte do curso para estrangeiro aprender, eu não tive medo, não. Eu não sinto medo disso, não. Eu penso assim, tem pessoas que têm o dom de
de fazer essa integração entre uma entidade e ele, e eu não teria esse dom. Mas eu não acho errado que o outro tem, não. Não acho, não. E eu não tenho medo de enfrentar. O que eu sinto é que pensar sozinho não resolve. Você tem que pensar junto com outros. Sim. E aí entra o valor da comunidade, que deixa... Olha, nas comunidades populares, é justamente a comunidade que mostra as coisas que são de bom senso. E não é uma pessoa sozinha que sabe como deve ser. Mas eles avaliam juntos, se é que tem comunidade. Porque o grande problema hoje é a crise das comunidades. Sim. O individualismo, né? É o individualismo, tanto dos ricos, mas também nas comunidades pobres, que pelas circunstâncias não têm como participar de maneira digna de formar lideranças. Isso é o problema político, religioso. Muito bem, gente. Gisele, alguma questão, algumas palavras aí de finalização? Chico, a admiração que eu já tinha, né? Sim. Se consolidou numa abertura ímpar nos primeiros contatos, só ampliou neste momento. E, com certeza, nós, professores e pesquisadores, né, só temos a agradecer por toda a produção e por toda a metodologia criada que enxerga o outro como outro. Então, muitíssimo obrigada. E que outras oportunidades como esta sejam possíveis. O pouco com Deus é muito. Ô, Frei Chico, suas palavras aí de conclusão, o que o senhor gostaria de dizer para concluir a nossa live, né, e o nosso grande agradecimento. Olha, o Covid, né, a Covid, põe a gente num isolamento e que pensar sozinho eu não consigo. Eu sempre estou lidando com artistas, ou com pessoas da comunicação, ou né, de participar de algumas coisas. E, então, uma oportunidade de fazer, de poder comunicar, que a gente se sente muito pequeno. Realmente, eu mostro isso como uma busca da verdade. Era o segundo assunto que eu tinha, além da história, mas pensar a verdade é uma coisa que se busca. E sozinho, né, é uma busca complicada que começa no corpo. Você, para conhecer uma coisa, você vai olhar e depois você conhece. Faz parte do seu pensar. Até o microscópio faz essa função para o cientista, para ele pensar e aprender. Então, isto é grande demais para se sentir assim, líder num assunto assim. Eu sempre tenho esta preocupação de ter interlocutores. E o Facebook, eu posso falar o nome do meu Face? Claro. Facebook, Frei Chico com CH, que muitas vezes eu escrevo com X, não é? Mas frei.chico.92. Tá. Parece que tem 92 Frei Chico no mundo, de repente. Mas eu tenho muito prazer claro que não dou conta de 3.500 contatos, de manter contato pessoal com... Alguns já são meus amigos, mas eu sinto que a gente, de alguma maneira,
tanto aprende dos outros como está contribuindo. E então, um encontro deste, de participar, para mim, é uma festa. Muito bem. É uma oportunidade da gente crescer juntos. É isso. É isso. Frei Chico, eu posso pedir uma coisa? Uma bênção ou um bendito popular? Ai, deixa eu ver. Tem um verso que o povo sempre diz quando termina um canto religioso, seja de santo, seja de penitência, seja de qualquer... E ele diz assim, oferecemos este bendito, ou oferecemos esta festa ao Senhor daquela cruz, que nos leve até na glória para sempre. Amém, Jesus. Isso é o encerramento de muita cerimônia e de muita cantoria do povo. Tá? Olha, estou disponível. Muito obrigado, Frei Chico. É emocionante. Fico muito grato. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Disponha, eu tenho... Quando o nome da biblioteca da PUC tem de um padre italiano, Frei Padre... Alberto Antoniazzi. Isso, ele era muito amigo da gente, eu dava aula na sala dele, na PUC, no seminário, no ISTA, mas eu não sou... O William César, que era professor lá, psicólogo, no ISTA, ele falava, Frei Chico é o professor mais livre desta faculdade. Ele está dando uma matéria que não está no currículo, a matéria dele ninguém avalia se é isso mesmo. E coisa, era tão interessante, mas eu sempre gostei, me senti muito bem com este da biblioteca, eu esqueci o nome dele de novo. Padre Alberto Antoniazzi. Padre Alberto sempre me teve muita confiança, conversávamos muito. Fratre Henrique também. Isso. Mas agora nós vamos manter esse contato, né, e sempre que a gente precisar. Então, muito obrigado aí, né, ao Frei Chico, obrigado a todas e a todos. Tem gente de vários lugares assistindo essa live. Então, muito obrigado a todas e a todos, né, por estarem aqui conosco, né, e enriquecido essa tarde com o Frei Chico. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Paz e bem. Paz e bem.